prefeito Bruno Covas, que vai anunciar medidas que São Paulo está tomando como as maiores cidades do mundo para impedir que esse vírus cause esse tormento todo que já está causando. Eu acho que desde o começo, né, a gente tratou muito mal essa epidemia e que agora nós temos que correr atrás. O Brasil não esperava que fosse... O Brasil não, o mundo não esperava que fosse tão grande assim. A Itália começou com brincadeira, hoje é o país que, à exceção da China, tem mais mortes. Só em 2 dias, quase 700 pessoas morreram. Vamos prestar atenção, então, na maior autoridade da cidade de São Paulo, uma das 10 maiores cidades do mundo. Muito obrigado ao prefeito por comparecer aqui. E as medidas que se fazem necessárias serão tomadas a partir de quando e quais serão as medidas, prefeito? Uma ótima tarde ao senhor. Fico feliz em saber que o senhor está cada vez melhor. Abraço grande. Boa tarde, Datena. Boa tarde ao telespectador, telespectadora. A cidade de São Paulo vem desde o dia 10 de janeiro tomando medidas em relação ao coronavírus. Só que na sexta-feira passada, a gente teve o primeiro caso de transmissão comunitária aqui na cidade de São Paulo. Agora a cidade tome outras medidas para poder evitar aglomerações. Essa é a principal preocupação hoje da prefeitura, evitar aglomerações, para evitar com que a gripe possa ser transmitida aqui na cidade de São Paulo, replicado. A gente está tendo aí um crescimento de 40% a 50% por dia no número de casos e, portanto, a gente começa a tomar algumas medidas que são ainda mais fortes do que as medidas já foram tomadas agora por conta dessa constatação de casos aqui na cidade de São Paulo. A primeira delas, a partir de amanhã, fica suspenso o rodízio na cidade. Essa é uma medida para evitar que as pessoas utilizem nesse momento transporte público, utilizem o carro, do ponto de vista ambiental, claro, não é o mais adequado, mas é uma medida que vai ser adotada também agora por tempo determinado, a partir da data de amanhã. Em relação a eventos, a gente já tinha cancelado os eventos da prefeitura neste final de semana. Só para você ter uma ideia, foram 481 eventos cancelados neste final de semana, só eventos da prefeitura de São Paulo. Nós estamos agora proibindo também os eventos privados, todos aqueles que precisam de alvará para poder ser realizados na cidade de São Paulo, aqueles que já têm o alvará terão alvará cancelado e aqueles que solicitarem o novo alvará não terão alvará dado para não poder fazer evento na cidade de São Paulo. É mais uma forma de coibir as aglomerações aqui na cidade. Os servidores públicos municipais que têm mais de 60 anos vão trabalhar em casa. Vão trabalhar em casa porque é o grupo de maior vulnerabilidade e, portanto, uma preocupação que, inclusive, o governo do estado já tinha tido e anunciado. Também aqui a prefeitura vai adotar essa medida, que os trabalhadores acima de 60 anos vão trabalhar em casa. Também aqueles que estão com imunodepressão, como aqueles que fazem quimioterapia, também vão poder trabalhar em casa. E os restantes, os outros servidores, vão ter uma jornada em 2 turnos. Uma parte que entra pela manhã, a outra parte que entra à tarde, inclusive fazendo com que a gente mude os horários de pico aqui na cidade de São Paulo, que são os horários de grandes aglomerações em trem, metrô e ônibus aqui na cidade de São Paulo. Em 20 dias, nós vamos dobrar o número de leitos de UTI na cidade de São Paulo. Serão mais 490 leitos aqui na cidade para que a gente possa se preparar, se precaver para a situação do coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Todos os ônibus serão lavados com água sanitária ao final da linha, para que eles possam receber população sem ter um grande foco de disseminação do vírus aqui na cidade de São Paulo. Estamos fechando também, a partir dessa semana, todos os equipamentos culturais e todos os equipamentos da área de assistência social, exceto os equipamentos que são de acolhimento. Aqueles que são de acolhimento de população em situação de rua, por exemplo, irão permanecer abertos. Agora, todos os outros equipamentos que dão cursos, que as pessoas passam o dia, que têm ocupação, esses serão fechados aqui na cidade de São Paulo. E eu mesmo, até por conta desse grande risco e dessa pandemia, eu estou me mudando aqui para a Prefeitura de São Paulo.
Paulo. A partir de hoje, vou passar a dormir aqui na Prefeitura de São Paulo para poder acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a expansão dessa questão aqui na cidade de São Paulo. Bom, o prefeito vai mudar para a Prefeitura. Essa é a última medida que ele informou. O prefeito vai mudar-se para a Prefeitura, vai passar a acompanhar 24 horas por dia o que está acontecendo na cidade de São Paulo. O primeiro dado, que saiu rapidamente, a gente vai repetir dado por dado com tranquilidade para você entender. O primeiro dado que eu achei interessante, meio que espantoso, mas é o que mais ou menos acontece no mundo. Qual é o aumento do número de casos por dia da cidade de São Paulo, prefeito Bruno Covas? A gente tem tido aí um aumento de 40%, 50% já de casos por dia ampliado aqui na cidade de São Paulo. 40% a 50% de aumento de casos. Então, é bom a gente ficar ouvindo isso para saber por que essas medidas estão sendo tomadas. Bom, o rodízio está suspenso. Por quanto tempo? É tempo indeterminado o rodízio está suspenso, prefeito? Não só a questão do rodízio, mas como todas as outras medidas, são por tempo indeterminado. A expectativa é que você tenha um pico de crescimento da pandemia por 3 meses, mas como a gente vai passar a acompanhar isso diariamente, a gente não está dando prazo para nenhuma das medidas. Elas todas passam a valer a partir de amanhã, mas todas por tempo indeterminado. A questão do rodízio, a questão dos eventos, do fechamento dos equipamentos culturais, dos equipamentos da área da assistência social, do trabalho em casa para quem tem acima de 60 anos. Todas as medidas por tempo indeterminado, até que a gente possa acompanhar a evolução da disseminação do vírus aqui na cidade de São Paulo. Lógico que a França é um dos 5 países mais atingidos pela epidemia. Lá as medidas são mais radicais. O Macron acabou, nesse momento, de proibir encontros ao ar livre e proibir viagens que não sejam necessárias no espaço de 15 dias. Pensou-se nessa possibilidade ou, por enquanto, isso não está na mira aí da Prefeitura de São Paulo? Todas as medidas estão sendo tomadas com acompanhamento, por sugestão, por orientação dos profissionais da área da saúde. Uma das questões, por exemplo, foi fechamento ou não de parques. Eles sugeriram que não se feche parques nesse momento, não há razão para que isso seja feito agora, nesse dia, neste horário, aqui na cidade de São Paulo. Amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, a situação pode ser outra. E aí, de repente, vai ser necessário poder chegar nessa situação de ter que fechar parque e outras medidas ainda mais restritivas. Neste momento, essas são as medidas razoáveis para a situação que está a cidade de São Paulo e para o que deseja e o que orienta os profissionais da área da saúde. Significa o seguinte, se a coisa piorar, e não é pouca coisa, um aumento de 40% a 50% de casos por dia não é pouca coisa. Se a coisa piorar, as medidas vão ficando cada vez mais restritivas, como foi na França, como foi na Espanha, né, que apresenta também um número de casos impressionante. No sábado, nós demos aqui que a Espanha foi colocada em estado de alarme. Alarme é emergência total para 47 milhões de pessoas. Se a coisa for melhorando, as medidas vão sendo afrouxadas até voltar ao que era o normal. Mas, por enquanto, só tem um jeito de impedir esse vírus, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a circulação de pessoas. Vamos, então, para a questão dos servidores, né? Quem tem mais de quanto? 60 ou 65, que você falou, Bruno? Que vai poder ficar em casa e trabalhar de casa. Mais de 60 anos de idade, exceto os profissionais da área da saúde e da segurança pública. Esses vão permanecer com a escala normal, mas todos os outros vão poder fazer trabalho em casa. Quem tiver 60 anos de idade, quem tiver 60 anos de idade e não for da área da saúde, nem de segurança, pode trabalhar remotamente, pode trabalhar de casa. É isso. E aqueles que estão com o sistema imunológico baixo, grávidas, lactantes, pessoas que estão enfrentando quimioterapia, ou seja, aqueles que estão no grupo de situação de alta vulnerabilidade por conta desse vírus. E a Prefeitura tem estrutura disponível, virtual, para que essas pessoas trabalhem diretamente de casa, prefeito?
Sim, a Prodan já está com a determinação para que as pessoas possam continuar a trabalhando dentro de casa, criando links para que essas pessoas possam estar comunicadas diretamente aqui com a Prefeitura. Olha, por enquanto é aquilo que eu disse também. Eu falei assim, eu suspeito que esses caras que estão estudando essa doença não estão entendendo completamente o que é essa doença. Então já tinha vacina ou remédio. Hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já detectou morte entre jovens e até crianças. Mas, por enquanto, é uma doença que acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos, pessoas de idade. E assim vai, 70, 80 e daí por diante. Isso pode mudar, porque esse vírus também ele tem uma característica como todo vírus, é de mutação. Do mesmo jeito que ele mata mais velho hoje, ele pode matar mais jovem amanhã. Já tem morte de crianças, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas, por enquanto, como é que funciona para os trabalhadores municipais que têm até 60 anos de idade? Você vai dividir em 2 turnos como? Para as pessoas entenderem bem. Pelo que eu entendo, que é para usar o mesmo espaço físico com mais distância entre as pessoas. Então, como é que vai ser feito esse escalonamento, prefeito? Uma parte vai trabalhar no período da manhã até o almoço e a outra no almoço em diante. Exatamente para poder fazer isso que você comentou, evitar aglomerações. As praças de atendimento da Prefeitura de São Paulo, agora só com agendamento online, né? Não vai ter mais o atendimento presencial se não tiver o agendamento online, para a gente ter um controle maior de quantas pessoas estão sendo atendidas naquele momento, para evitar a aglomeração, inclusive para aqueles que continuam e têm menos de 60 anos de idade e vão continuar a trabalhar nos equipamentos públicos. Bom, o rodízio, claro que o rodízio ele foi suspenso para estimular o uso do carro particular, para evitar que pessoas aglomerem-se daí nos ônibus do transporte coletivo. Como não tem outro jeito, a mesma coisa é feito o escalonamento desses profissionais para se evitar que você tenha em horário de pico muita gente dentro dos ônibus. Fora isso, outra medida que é muito importante, a cada final de linha, os ônibus serão limpos, completamente higienizados, para que quem pegar o ônibus não corra o risco de ser contaminado por alguém que esteve no ônibus. É isso, prefeito? Exatamente. Com água sanitária, hoje o secretário de Transportes já vai passar a determinação para todas as empresas concessionárias do serviço de transporte público aqui na cidade de São Paulo, para que amanhã elas já possam começar esse tipo de trabalho, para evitar, né, que de repente uma pessoa que entre no ônibus acabe contaminando tantas outras que estão no momento no ônibus e que venham entrar depois. Então, todo final de linha, esse ônibus vai ser higienizado para poder voltar a circular aqui na cidade de São Paulo. Olha, é mais do que claro que uma das principais fontes de renda de São Paulo, além de ser a cidade mais importante em termos financeiros da América Latina, que se faz muito negócio, exatamente por isso que o principal ponto de turismo de São Paulo é o polo gastronômico. E as pessoas estão preocupadas com o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e coisas que tais. Por enquanto, tudo funciona normalmente, shopping centers, lojas. Por enquanto, tudo funciona normalmente, prefeito? Por enquanto, tudo funciona, mas também já determinei aqui aos secretários que comecem a conversar com as associações de bares, lojistas, hotéis, restaurantes, cinemas, para que a gente possa se preparar para um momento de maior dificuldade, né? Seja estabelecendo rodízio, seja ampliando os espaços entre as mesas. Então vamos chamar o setor produtivo para ver de que forma a gente consegue se planejar para, se for o caso, chegar na situação que chegou a França ou outros países, a gente já está preparado e não tomar medidas sem antes conversar com o setor. A perda vai ser para todo mundo, infelizmente, Datena. A expectativa hoje da Prefeitura, sem agravamento da crise, é que a gente vai deixar de arrecadar para os cofres municipais nesse ano de 2020 1,5 bilhão de reais. É claro que os cinemas, os bares, os restaurantes também terão prejuízo. E por isso esse trabalho conjunto com eles, para que a gente possa evitar e ampliar esse prejuízo que eles vão ter. O mundo já tem um prejuízo enorme e vai ter muito maior. Primeiro que vai ter que gastar para conter a doença. E segundo que a economia está paralisando, uma coisa óbvia. Por exemplo, a questão de bares, restaurantes que eu falei agora há pouco, isso foi gradativamente sendo tomado
dos países europeus. A França, por exemplo, deixou os bares, restaurantes abertos até de 6 da manhã ou de 8 da manhã às 6 da tarde. Depois mandou fechar tudo. Quer dizer, de acordo com as dificuldades, você vai aumentando as restrições. E depois, quando voltar ao normal, você vai voltando também ao normal. A gente não sabe quanto tempo se descobre um remédio para esse tipo de coisa. A gente não sabe quanto tempo se descobre uma vacina para esse tipo de coisa. Dizem no mínimo em 1 ano. E a única forma de você conter essa pandemia é isolar as pessoas. Infelizmente, é isolar as pessoas. Nós vamos ter que cada vez mais aprender a conviver com isso. E conviver com o que eu acredito seja fake news. Eu acabo de receber do meu amigo Caio aqui uma notícia, o Caio Trípoli, que estão espalhando pelo WhatsApp que as pessoas tiverem febre alta ou coisa parecida, sintomas do coronavírus, que é para ligar para determinado número que a cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, vai mandar examinar caso a caso. Eu acho isso inverossímil e parece que é fake news, né? As pessoas devem procurar o UBS mais próximo de casa, né? Se estiver com sintomas do coronavírus, tosse, gripe, dificuldade de respirar, e vão ser encaminhadas para poder fazer o exame. Mas só as pessoas que tiverem realmente sintomas devem procurar os hospitais ou postos de saúde, e sintomas que sejam realmente bem próximos do que é o coronavírus. Porque não é qualquer gripezinha que vai te levar ao hospital. Porque foi dito aqui por especialista que você pode não ter coronavírus e com medo de estar com coronavírus pode ir até um hospital onde teria uma pessoa contaminada pelo coronavírus e sair de lá contaminado. Muito importante também, é fundamental a gente ver a respeito do sistema público de saúde. O nosso sistema público de saúde não é o melhor do mundo. Talvez seja até melhor que alguns países que estão aí sofrendo uma crise terrível, mas a falta de leitos, ela é notória e pública. O que é que está sendo feito para isso e o que é que o governo estadual e o governo federal vão poder ajudar para o aumento de leitos do SUS para receber essas pessoas, prefeito? Eu queria só aproveitar também a sua pergunta, e é importante esclarecer, quem tiver com suspeita, por favor, procure a UBS mais próxima e não o hospital, porque isso pode causar uma superlotação dos hospitais apenas com os casos suspeitos. Encaminhamento para o hospital, encaminhamento havendo seriedade, procurar havendo necessidade, é que vai ser encaminhado para a UBS. Então, por favor, procurar a UBS mais próxima. Nós vamos dobrar o número de leitos de UTI na cidade de São Paulo, serão mais 490 leitos em 20 dias. E grande parte dessa ampliação se deve ao recurso que o governo federal vai enviar para a cidade de São Paulo para poder fazer isso. Já conversado com o ministro Mandetta, um trabalho conjunto tem sido feito governo federal, governo do estado e município para poder atender a população aqui na cidade de São Paulo.